Quero convidá-los a abrirem o Salmo 119, verso 105. Salmo 119, verso 105. Salmo 119, verso 105 diz assim: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Podem recitar comigo juntos? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Era uma época antes da energia elétrica. E numa fazenda, um empregado encarregado estava indo para a casa de sua namorada. Era noite. E ele carregava uma lâmpada, um lampião a querosene. O fazendeiro, vendo aquela cena, ele indo para a casa de sua namorada, carregando um lampião a querosene, perguntou àquele empregado: mas por que você carrega a lâmpada a querosene quando vai visitar a sua namorada? Você fica queimando querosene à toa. Para que esse desperdício? E o fazendeiro continuou: quando eu ia fazer uma corte à minha senhora, eu nunca carregava uma coisa dessas. Eu sempre ia no escuro. Ao que aquele empregado, meio contrariado com aquela crítica, teria respondido: sim, mas olhe o que você conseguiu. Esta história simples conta para a gente que é preocupante nós tomarmos decisões no escuro. Decisões no escuro podem levar a algumas consequências lamentáveis. E dentre os maiores contrastes na Escritura está o de luz e trevas. Luz e trevas é um contraste bem básico, já está lá nos primeiros versículos da nossa Bíblia. Aqui nós estamos diante de um salmo que nos lembra do nosso Deus, que é um Deus que fala. Ele é um Deus que se comunica. Ele é um Deus trinitário, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele fala, ele se relaciona. O Salmo 119 é o salmo mais longo da Bíblia. Aliás, é o capítulo mais longo de toda a Bíblia. E não sei se todos sabem, mas o Salmo 119, na verdade, é um acróstico de 22 estrofes. O alfabeto hebraico tem 22 letras. E cada uma dessas 22 estrofes começa com uma das letras do alfabeto, na sequência. E ainda mais, na língua hebraica, as 8 linhas poéticas de cada estrofe começam com a mesma letra. Então você tem 22 estrofes, cada estrofe começando com uma letra, e em cada estrofe todos os versos também começam com a mesma letra. Geralmente 8 versos. E você tem 8 palavras para descrever o falar de Deus, a palavra de Deus. Lei, testemunho, preceitos, estatutos, decretos, mandamentos, juízos e palavra. Ou seja, 8 expressões traduzidas para nós destas maneiras que descrevem esse falar de Deus, esta palavra de Deus, esta vontade de Deus,
na qual o salmista se deleita. Às vezes a gente ouve alguém dizer assim: fulano não tem palavra. Significa que há uma assintonia, uma cisão entre o que a pessoa é e o que a pessoa fala. Em Deus isso não acontece. Por isso, esses mandamentos, essa palavra do Senhor, ela é qualificada no Salmo 119 como uma expressão fiel do caráter de Deus. Ou seja, no Salmo 119, quando se fala da palavra de Deus, vai dizer que os testemunhos do Senhor são retos, os preceitos do Senhor são retos, os mandamentos do Senhor são retos, os juízos do Senhor são retos. Ou seja, o qualificativo mais abundante para a palavra de Deus é a ideia de retidão. A palavra do Senhor é algo marcado por retidão. Além disso, os juízos do Senhor são verdadeiros, diz também aqui este salmo. É verdade. São ilimitados. Se os nossos recursos, as nossas palavras têm limites, as palavras do Senhor são descritas como ilimitadas. Também o salmista vai dizer que os testemunhos do Senhor são admiráveis, ou seja, são amáveis. Outra qualidade são puríssimos. Não há mancha, não há imperfeição, não há impureza, você não precisa ter medo, é puro, é limpo. É como uma água absolutamente incontaminada. Puríssimos. A palavra dos testemunhos do Senhor também são justos. Justos. Ou seja, tem uma boa medida, tem uma boa proporção, tem o sentido de verdade, de retidão, de medida, de adequação, de propriedade. Retos, verdadeiros, ilimitados, admiráveis, puríssimos, justos. E aqui você tem figuras simples. Nós estamos aqui no Salmo, no verso 105, na 14ª estrofe. Nós estamos na 14ª letra do alfabeto hebraico, que a letra em hebraico é Nun, que é o nosso N. Ou seja, significa que do verso 105 até o verso 112, todas as frases começariam com a nossa letra N. Você veja no verso 105, a primeira palavra é nir, neir, ou seja, candeia. Candeia para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Isso é muito simples. A mente hebraica não era dada a muitas abstrações. Ela era concreta, ela é concreta. Por isso se traz ideias concretas, simples. Olha aqui, lâmpada e luz. Quem não entende essas duas ideias? Uma criança entende. Lâmpada, luz. Outra ideia, pés, caminhos. O ser humano mais simples, o ser humano mais destituído de possibilidades, consegue compreender essas figuras simples, nessas duas sentenças. Lâmpada ou candeia para os meus pés. Luz para os meus caminhos. Isso vai dizer o salmista, então, para nós, que nós precisamos de uma inteligência infinita para nos guiar. Ou seja, nós não podemos ser guiados por nossa sabedoria falha, imperfeita, incompleta, que nós precisamos de uma sabedoria abrangente, compreensiva,
para nos instruir, para nos guiar. Nós precisamos de uma sabedoria eterna para nos guiar. O salmista diz então que o servo do Senhor, ele não transita em trevas, ele tem a palavra do Senhor. A palavra do Senhor é lâmpada para o caminho, para a trajetória dele, é luz para os passos dele, para as decisões, para as alternativas de vida, para as grandes escolhas, para o futuro dele. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Mas quando a gente olha aos seres humanos, o que é que as pessoas geralmente contam como guias para si? Será que bastaria nós nos guiarmos pela nossa própria consciência? Mas observem, a palavra de Deus diz que é possível que as pessoas tenham a sua consciência cauterizada. Às vezes a pessoa é capaz de sufocar a voz da sua consciência. Às vezes a pessoa tende a deixar a sua consciência de lado. A clínica psiquiátrica diz, inclusive, de algumas pessoas chamadas por eles de sociopatas, cuja o nível de consciência é muito baixo. Seria então a consciência suficiente para guiar o ser humano de uma maneira segura? As emoções, elas são importantes. Nós temos os nossos sentimentos, nós temos os nossos afetos, nós sentimos alegria e tristeza, e essas coisas são expressões da imagem de Deus em nós. O nosso Deus se alegra, o Espírito Santo se entristece, nosso Deus ama. Nós temos, então, sentimentos, emoções, temos paixões, e as paixões mudam, e as paixões se alteram. Hoje a pessoa pode estar apaixonada por alguém e amanhã os seus sentimentos e emoções variam, mudam. E ainda mais existem pessoas cujas emoções são muito lábeis, ou seja, as emoções sobem e descem, mudam com muito facilmente. São pessoas que têm uma variação nas suas emoções muito rápida. As emoções seriam suficientes para nos guiar? Às vezes a pessoa levanta de dia bem, anoitece mal. E as intuições? As intuições são importantes? Olha, você vê alguma coisa e você já intui que aquilo ali não é muito bom. As mulheres são muito intuitivas. Chama-se a intuição das mulheres de sexto sentido. Mas bastaria a intuição? Porque às vezes nós temos sentimentos e olhamos assim e dizemos: eu não gostei daquela pessoa, eu acho que aquela pessoa ali, eu não gostei dela não. Nem temos contato. E às vezes acertamos, mas é possível que nós falhemos redondamente nessas nossas compreensões. As intuições seriam suficientes? E as experiências? A gente tem experiências na vida. E a experiência é realmente algo importante. A experiência é louvável. Ou seja, não é possível desprezar a experiência, mas será que a experiência de ontem, ela é garantia de sucesso, ela é garantia de segurança para o futuro? Será que o fato de que nós aprendemos muitas realidades do passado é algo que nos dá absoluta segurança para as grandes decisões do futuro? As experiências têm valor, mas são suficientes? Bem, temos pais. E coisa extraordinária são os pais. Mas os pais também falham. Os pais são os humanos. Não conheço um pai que diga assim: acertei em tudo em relação à criação dos meus filhos. E mesmo nós sabemos que há pais e mães que absolutamente não se colocam como tais. Se nós formos aqui à cidade vizinha, na penitenciária, nós vamos encontrar ali mães que foram pessoas responsáveis pela morte das suas filhas, dos seus filhos. Pais e mães, que bênção!
Mas será que bastam os pais e as mães? E pessoas influentes, líderes? Que bom que as temos. As seitas, por exemplo, elas se prevalecem de figuras notáveis, líderes que controlam as pessoas, que manipulam as pessoas. Seitas são assim, usam personalidades influentes para manipular, para conduzir as pessoas. E as leis? Bastam as leis? As nossas leis mudam. As leis também são aplicadas por seres humanos falhos. As leis são julgadas por juízes falhos. E o consenso cultural? A universidade hoje diz para nós, basta o consenso cultural. Basta aquilo que a sociedade acordar culturalmente, consensualmente. E aí nós temos sociedades em que o padrão cultural é o aborto. O aborto. Ou seja, sacrifica-se uma criança no ventre com 6 meses. Prática cultural. Furtos. Há culturas em que os furtos estão ali, fazem parte do dia a dia, dos hábitos, dos costumes. Há culturas em que o hábito é mentir. É comum mentir. Nós temos o nosso jeitinho brasileiro. E na moralidade sexual, os costumes estão mudando. Por exemplo, hoje no Brasil, talvez o último bastião, a última cerca a ser rompida é a pedofilia. É um dos poucos limites em nossa sociedade que ainda se mantém no que diz respeito à moralidade sexual. Mas até quando esse consenso cultural vai se manter? E você então deveria dizer, mas e a ciência? Bem, nós agora estamos tivemos aí a plena pandemia e você viu os embates científicos. E você não pode imaginar uma ciência inteiramente autônoma, livre. A ciência, ela está sempre amando de interesses também. Ela é feita por homens. Ela geralmente também está atrelada, muitas das vezes, às situações políticas e econômicas. E a ciência? Quando fiz a minha cirurgia, anos atrás, o excelente médico, disse, eu não vou fazer a cirurgia do senhor, mas vou manter a sua safena. Ela vai ficar aí. Mas quero dizer que antigamente tirava-se a safena. Agora eu vou manter a safena. Mas pode ser que alguns anos à frente, a ciência vai dizer para o senhor que eu deveria ter tirado a sua safena. Bem, consciência, emoções, intuições, experiências, pais, pessoas influentes, leis, consenso cultural e até ideologias. Por exemplo, hoje há um grande número de pessoas que elas dizem assim, eu não tenho religião alguma. Elas são, aliás, antirreligiosas, mas, por exemplo, elas fazem da ideologia a sua religião. O mesmo fervor religioso, o mesmo combate, a mesma militância religiosa, as mesmas veemências, as mesmas pregações, intensidades ideológicas. Ou seja, a pessoa apenas desviou o seu fluxo da adoração para uma militância ideológica. Ou seja, a sua ideologia virou a sua religião. Claro, nada disso é desprezível. Mas onde você coloca a sua linha divisória? Onde você vai encontrar uma baliza segura, um caminho seguro? E aí a palavra de Deus vai nos dizer que nós precisamos encontrar um fundamento sólido, uma medida e um espelho. Um fundamento é onde nós erguemos um edifício, um alicerce. E a palavra de Deus é colocada para nós como um alicerce. A irmã leu aqui, o homem edificou a sua casa sobre a rocha. Ele é sensato, ele é
prudente, ele edificou sobre um fundamento sólido a sua vida. E esse fundamento são as palavras de Cristo. Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, eu o comparo ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Também o ser humano precisa de uma medida. É daí que vem a palavra bíblica para cânon, o cânon bíblico. Antigamente, não se tinha um metro, se tinha uma vara de medir, que era uma cana. Ou seja, a cana media. Como passava a medida, ou aquém da medida, além da medida, isto era a cana, o cânon. A palavra de Deus é a medida, ou seja, ela é um padrão, ela é aquilo que vai dizer para nós, aqui não vá, aqui não, aqui é muito, aqui está quem? A medida. E a palavra de Deus é um espelho. Um teólogo alemão chamado Dietrich Bonhoeffer escreveu o seguinte: o pecado quer permanecer desconhecido, oculto. O pecado evita a luz. E na escuridão do não manifesto, na escuridão do não expresso, do não revelado, o pecado envenena todo o ser de uma pessoa. O que o espelho faz? O espelho mostra o que somos, mostra como estamos, a realidade do nosso coração, a realidade do nosso pecado. Ou seja, se você quiser que a sua realidade seja revelada, você precisa se colocar diante do espelho da palavra de Deus. Um pregador chamado Moody disse: ou esse livro me afasta do pecado, ou o pecado me afasta desse livro. Porque a palavra de Deus é como espelho, é fundamento, é medida, é espelho. Para que nós possamos ver da parte de Deus como estamos. Por isso o salmista vai dizer que ele percebeu pela palavra do Senhor a condição do seu coração. Eu andava errado até que entrei em contato com a tua palavra. Além disso, a palavra do Senhor é calor. Ela traz luz e luz traz calor. E o calor é importante. Ele aquece a alma, ele traz saúde. E algumas pessoas mudam seus hábitos quando vem a luz, mas outras apenas quando sentem o calor. E o calor da palavra de Deus vem ao alcance, vem ao encontro das nossas prementes necessidades. A palavra do Senhor alegra o coração, a palavra do Senhor lhe traz vida, a palavra do Senhor lhe traz brilho, encanto, gozo, alegria. É isso que o salmista diz. A palavra do Senhor traz a ele calor. Isto nos diz, então, que nós devemos sempre valorizar uma forma bíblica de pensar. Valorizar uma mente bíblica. Formar a nossa mente com a Escritura. Formar os nossos cultos, os nossos filhos, as nossas rotinas, os nossos hábitos com a Escritura. Ou seja, nós nos alimentarmos da palavra de Deus. E eu queria fazer uma sugestão. É importante que nós tenhamos diferentes traduções da Bíblia em nossas casas. As traduções são, as novas traduções são assim inevitáveis, porque a linguagem muda, não é? Hoje nós falamos de uma maneira, amanhã os nossos filhos e netos podem falar de outra maneira, e as traduções precisarão ser refeitas para manter o conteúdo original intacto, o sentido, chegar às pessoas, às gerações, à proporção que elas aparecem, não é? A proporção que elas surgem. Então as traduções são importantes, você ter várias. Mas eu gostaria de recomendar que você fizesse a sua leitura bíblica regular, talvez mantendo uma mesma tradução durante um bom tempo. Sabe por quê? Para que aquelas palavras permaneçam na sua mente.
as ideias, a linguagem. Você vai usá-la na sua oração, você vai usá-la quando vai citar para o seu filho, você vai usá-la quando for evangelizar, você vai usá-la quando for cantar, quando for louvar, quando for orar. Você vai usar a palavra de Deus o tempo todo, você vai evocar de memória, mas se você está sempre mudando o conteúdo do seu texto, você não vai memorizar transgeracionalmente a palavra de Deus. É óbvio, você deve ter diferentes traduções, mas valorize uma e use aquela, acostume-se com aquela, leia com seus filhos aquela, para que eles aprendam a linguagem e isso forme então uma mente bíblica nele. E desenvolva uma relação devocional com as Escrituras. Ou seja, a gente não lê as Escrituras como a gente lê um jornal. A gente não lê as Escrituras como a gente lê um livro de matemática, um livro de ciência. Claro, a Bíblia tem muito a ensinar sobre essas áreas, mas a gente lê a palavra de Deus como tal. Ela é a palavra de Deus. Deus está falando conosco. Então, a gente lida com a palavra de Deus lendo-a em oração, devocionalmente, com o nosso coração. E quando a gente lê as Escrituras, assim devocionalmente, vai formando a nossa mente com as Escrituras, vai se formando um quadro importante. Às vezes você lê a Bíblia e fala assim, puxa, o que tem a ver Levítico com o livro de Cantares, com o livro do profeta Ezequiel, os capítulos difíceis, ou o livro do profeta Naum e o Apocalipse de João. E aí você apanha esses livros, essas linguagens, esses diferentes estilos, isso parece para você como se fosse uma pintura moderna, uma pintura sem sentido, uma pintura de contrastes, uma pintura assim expressionista, em que as cores estão ali contrastando, mas não há harmonia para você. Mas isso é um engano. À proporção que você for lendo a Escritura, vai aparecer uma imagem, uma pessoa. É a pessoa de Cristo. Ela vai se tornando a figura principal de toda a Bíblia. E aquele quadro que parece sem forma, aquele quadro que parece contrastante, aquele quadro que parece de cores assim muito díspares, esse quadro vai se harmonizar. E você vai perceber que, na verdade, a Bíblia é uma apresentação de um grande drama, uma grande pessoa, a pessoa de Jesus Cristo. Ou seja, a verdadeira luz é Cristo. E a Escritura, ela revela Cristo. Você então vai começar a ler a Escritura e as coisas vão ganhando sentido. Aquilo que aparentemente parecia uma colcha de retalhos, vai formar assim uma unidade muito bonita, espetacular, extraordinária. E você vai começar a ver Cristo. Isso é também muito importante para você entender que a gente não deveria pensar como às vezes pensam alguns teólogos, que a gente pode conhecer a Cristo e deixar a Escritura de lado. Não existe isso. Esse contraste é absolutamente falso. Na verdade, para nós conhecermos a Cristo, nós precisamos conhecer as Escrituras. São elas que testificam de mim. Ele mostrou no caminho de Emaús o que acerca dele estava escrito em Moisés, nos profetas e nos salmos. E é na Escritura que nós conhecemos a Jesus. E Jesus é a luz. Ele é a grande luz que nos ajuda a caminhar. Com Ele nós temos lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Coisa extraordinária é a palavra de Deus. Valorize a palavra de Deus. Leia mais a palavra de Deus.
familiarize-se com a palavra de Deus. Coloque a palavra de Deus na sua casa. Traga a palavra de Deus para a sua mesa. Traga a palavra de Deus para a sua vida. Traga a palavra de Deus para a sua rotina. Ame a palavra de Deus. Faça dela seu alimento, sua água, sua vida. Ela é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. Eu termino dizendo, um piloto, ele pilotava aviões de dia. E à luz do dia, ele podia usar os olhos para pousar. Pousar com sua aeronave durante o dia era fácil. Ele podia ver os obstáculos e perigos, já que de dia estava tudo muito bem iluminado. Porém, pilotar um avião e pousar à noite era muito diferente do que à luz do dia. Para pilotar, ele precisaria usar os instrumentos para guiá-lo até o aeroporto durante a maior parte da viagem. E ele usou instrumentos. Mas chegou a hora de pousar. E à noite, o solo abaixo é muito escuro. E na hora de pousar, algo trouxe a ele absoluto encorajamento. Uma luz branca e verde, piscante, trouxe-lhe calma. E ele foi guiado para uma zona de pouso segura pela luz. E quando ele se aproximou da pista de pouso, outras luzes iluminaram os dois lados da pista. Porque as pistas de pouso, elas têm em sua borda luzes brancas. E isto as diferencia daquelas luzes azuis, vermelhas e verdes, onde a aeronave faz o taxiamento, onde o piloto faz o taxiar da aeronave. E ali, enquanto ele pousava, aquelas luzes brancas ofereceram para ele a direção segura. À noite, sem luzes, seria quase impossível pousar um avião com segurança. Mas as luzes da pista ofereceram um único caminho que ele soubesse com certeza é um lugar seguro para pousar o seu avião. Sabe, irmãos e irmãs, na vida você precisa seguir esta mesma lição para um pouso noturno. Você precisa seguir a luz. Siga a luz. E esta luz é Cristo. O Cristo revelado nesta palavra. Siga esta luz. A vida, irmãos, a vida jovem é como um voo de grande velocidade. A vida jovem é como um voo a grande altitude. A vida é um voo supersônico. A vida é um voo a jato. É fatal negligenciar a luz. Valorize a luz. A palavra de Deus é luz. Luz para o seu caminho. Presente de Deus para você. Dádiva de Deus para você. Ela apresenta Cristo. É uma rota segura. Segura para o seu pouso. Siga a luz. E diga aos seus filhos, siga a luz. E que o Senhor te abençoe. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos
porque o Senhor não nos deixou entregues a nós mesmos. O Senhor nos deu a Tua palavra, e esta palavra nos apresenta o Teu Filho. Ele é a verdadeira luz, que vinda ao mundo alumia a todo o homem. Ele é a luz do mundo. E nós queremos pedir, Senhor, que Tu nos dês mais amor à Tua palavra. E se a temos negligenciado, e se a temos desprezado, e se temos feito pouco caso dela, em nossa casa, em nossos momentos enquanto casal, enquanto família, em nosso momento com os nossos filhos, que possamos renovar diante de Ti o compromisso de seguir essa luz, para que não estejamos entregues a nós mesmos, aos nossos descalabros, aos nossos descaminhos, à miséria humana. Dá-nos amor à palavra do Senhor e gratidão por ver e contemplar nela o nosso Senhor Jesus. Oramos em nome dele. Amém.